Claro, o coração é o órgão central desse sistema, aí ele tem todas as suas ramificações, né? Suas rodovias aí que transportam o sangue. Então o sangue, ele é esse material, essa substância que de fato vai fazer o transporte por essas rodovias, né, por esses vasos. Então o sangue vai conter as células, vai conter o plasma, né, vai funcionar como uma bomba hidráulica, né, o nosso sistema cardiovascular. E assim eu vou transportar os nutrientes, vou transportar o oxigênio, vou remover o gás carbônico, minhas células de defesa vão chegar lá, né? Eu vou conseguir perder, né, o calor, vasodilatando, levando esse sangue para as extremidades, ou então segurando, né, com vasoconstrição, não deixando ele ir lá para as extremidades ou para a pele, para perder calor. Então tem todas essas funções do nosso sistema cardiovascular, elas acontecem porque a gente tem o sangue, né? O sangue, ele é como se fosse a água dentro de um sistema hidráulico. Não adianta ter um monte de canos, conexões, não ter água, não serve para nada, né? Então, obviamente, o sangue aí é uma parte importante, né, que a gente precisa conhecer bem e estudar para o entendimento do funcionamento desse sistema. Ok, pessoal? Então, assim, ó, esse primeiro slide, ele é fundamental porque ele esclarece aqui como que é composto o nosso sangue. Olha só, quando a gente fala de sangue, aqui tem um tubo de ensaio, né, nessa imagem, em que o sangue foi centrifugado. Tá? Então, quando ele é centrifugado, o que é mais denso, que no caso são as células, ficam no fundo do tubo de ensaio. E o plasma, que é composto principalmente por água, que tem menor densidade do que as células, né, vai ficar na parte mais superior. Então, logo, o que a gente percebe? Qual componente aqui é maior? É o plasma, tá? Mas não muito maior, né? O plasma tem 55% dessa composição, enquanto 45% são elementos figurados, isso é, são células, né? Então, o plasma em si, o que tem nesse plasma? 90% água. Tá? Então, se a gente tem 55% do sangue que é plasma e 90% disso é água, já dá para pensar que metade do nosso sangue é água. Tá? Metade do nosso sangue é H2O. 7% do plasma são proteínas plasmáticas. Por exemplo, a albumina. Tá? Então, nós temos proteínas no sangue. E 3% são outros elementos aí, né, que estão presentes no sangue. Tá? Mas as células, que são 45%, chamam mais atenção ainda, porque 99% delas, 99%, é mesmo padrão de célula, é o glóbulo vermelho. O que é o glóbulo vermelho, né? A célula do sangue? É o eritrócito ou hemácia. Então são todos sinônimos. Tá? Glóbulo vermelho, eritrócito, hemácia. Você pode usar qualquer nome desse que você está falando da mesma célula. Tá? E 99% das células do seu sangue são essa aí. Tá? São as hemácias. Vejam bem, menos de 1% são leucócitos, glóbulos brancos, células de defesa, né? E plaquetas, né? Que são os componentes ali responsáveis pela nossa coagulação sanguínea. Tá? Por que a coagulação? Porque a coagulação ela vai fazer com que esse sistema hidráulico não vaze, né? Não se perca. Se você romper um cano desse, você quebrar, você vai chamar um encanador lá. O nosso próprio sistema ele já tem uma cola, né, vamos dizer assim,
que vai remendar ali, que vai evitar com que o sangue continue fluindo para fora. Claro que depende do estrago, né? Se a pessoa corta fora ali um membro, uma veia, obviamente vai precisar estancar aquilo com um torniquete, com alguma outra forma. Mas quando alguém faz uma compressão ali, são as plaquetas que vão fazer com que aquela coagulação do sangue aconteça nessa extremidade e evite a continuidade, né, dessa perda de sangue. Tá? Então, sem dúvida, demora um tempinho para acontecer isso. Tá? Quando você faz um corte e começa a sair sangue, se você, né, é importante cuidar da higienização quando faz isso, tá? Porque você pode ter uma infecção. Mas é importante lavar, né? Claro, né? Tá sangrando ali, joga um pouco de água e tal. Se tiver um álcool, melhor ainda, né? Mas enfim, você não vai deixar ficar sangrando. Então você pode botar, por exemplo, uma outra mão em cima desse corte, né? E segurar ali, apertar. Quanto tempo? 5 minutos, pessoal. 5 minutos é um tempo adequado para que ocorra essa coagulação. Então não adianta você apertar ali, ficar 30 segundos e ficar olhando. Ah, será que parou? Será que parou? Cada vez que você abre, jorra sangue e você perde aquilo que estava sendo coagulado, que estava formando essa barreira. Então, apertou, não olha, esquece, são 5 minutos. Conta 5 minutos. Quando você para, soltar, não vai mais sangrar. Agora, se ficar lá, não, eu estou acompanhando 5 minutos olhando, aí vai meia hora, vai continuar sangrando. Tá? Você precisa, principalmente quando os cortes são mais profundos, né? Às vezes você faz um corte que vaza bastante sangue. Então você tem que estancar aquela hemorragia ali, você tem que apertar ali, né, e fazer com que pare de sangrar. Após parar de sangrar, é muito recomendado que você passe ali uma pomada que tenha um antibiótico, tá? Então, me vem na cabeça que o nome da marca que é Nebacetin, mas não precisa ser exatamente essa marca. Sulfato de neomicina e bacitracina, né? Então, assim, é uma pomada antibiótica, tá? Então, se você passa essa pomada no lugar, tal, com certeza ali vai proteger aquele ferimento de forma que não tenha uma infecção, tá? Ok? Então, isso é importante também, não é só uma questão, né? Estancar o sangue é prioridade, mas também proteger o ferimento, tal, é muito importante. Sequência aqui, pessoal, tem aqui embaixo uma informação que se chama assim, ó, hematócrito. Hematócrito é o quê? O hematócrito aqui, nessa composição padrão que está sendo apresentada, ele deu 45. Por que é 45? Porque é a quantidade de células que você tem nesse sangue, 45%. Então o hematócrito é 45. Se você tivesse 44%, seria o hematócrito 44. Se tivesse 46, hematócrito 46, tá? Então é só uma questão do percentual de células que se tem nesse sangue, ok? Então quando se faz um exame de sangue, né, sempre tem lá o hematócrito, né, que é para ver se está adequada a composição do sangue. Se alguém pergunta, quanto plasma, qual que é a proporção de plasma no seu sangue? É mais da metade, tá? Um pouco mais, 55%, ok? Ah, mas o professor tinha falado que era 90% de água. 90% do plasma, certo? Se é 90% de 55%, a gente sugere aí uns 50% é água, tá? Entenderam o raciocínio, né, pessoal? Eu tenho lá, por exemplo, o plasma. O plasma é 55% do sangue. Mas se eu considerar o plasma o 100% e pensar na água que tem nele, 90% do plasma é água. Logo, 90% de 55, quanto que é? Em 50, 10% é 5. Tá? Então, 90% de 55 dá alguma coisa perto de 50.
Então imagine, é perto de 50% do sangue é água. Tá? E outra informação bem importante que eu falei é essa quantidade aqui, ó, de hemácias no sangue. Quando a gente fala de elementos figurados, ser 45% de células no sangue, pensem, é quase tudo glóbulos vermelhos, pessoal, é 99%. Tá? Então não pense assim, eu tenho uma quantidade de hemácias, uma quantidade de glóbulos leucócitos, né, os glóbulos brancos, uma quantidade de plaquetas. Ok, tem mesmo, mas não é assim uma parte disso, uma parte daquilo, não. Os glóbulos vermelhos é uma parte tão grande, é 99%, que a quantidade de leucócitos e plaquetas em relação a glóbulos vermelhos é mínima, é menos de 1%. Tá? Então coloque essa ideia lá na cabeça, né? Puxa, células do sangue são os glóbulos vermelhos, leucócitos é pouquinho ali, plaquetas é pouquinho, né? Menos de 1%. Tá? E essa quantidade de células é 45% do sangue. Tá? Então a gente começa a entender aí como que é a concentração básica do sangue, né? Obviamente, pessoal, quando a gente for estudar sistema imunológico, só de leucócitos aí tem uma quantidade grande, tem variedades de leucócitos, tá? Então aqui está de uma forma assim bem geral para a gente entender como que é a composição do sangue, tá? A hemácia, em primeiro lugar, se vocês lembram lá, é a célula que tem a proteína hemoglobina. Então, hemoglobina está dentro da hemácia. Tá? A hemoglobina é uma proteína, a hemácia é uma célula. Eu tenho milhares de hemoglobinas dentro de uma hemácia. Tá? Então, é uma coisa pequenininha perto da hemácia, que é a célula. Ok? Então, falando aqui da hemácia, ou eritrócito, tá? Os eritrócitos, como eu coloquei aqui, glóbulos vermelhos ou hemácias, normalmente representam quase a metade do volume sanguíneo. Então, isso é o hematócrito, que eu acabei de falar que é 45%. 99% disso são elas, né? Elas são células repletas de hemoglobina. Olha só, repletas da proteína hemoglobina. Está lá dentro da hemácia. Elas não possuem núcleo nem organelas e sintetizam grandes quantidades de hemoglobina durante o seu processo de maturação. Então vejam, antes de ser um eritrócito, que é uma célula madura, ela era um reticulócito. Tá? Então, reticulócito é uma célula jovem, que ela vai se amadurecer, né, em eritrócito. E nesse momento que ela está em formação, em desenvolvimento, ela sintetiza hemoglobina. É isso que ela faz. Ela se enche de hemoglobina. Né? E essa célula hemácia, né, o eritrócito, não tem núcleo. Tá? Ela não tem núcleo, não tem outros padrões de organelas. Tá? Então ela é uma célula diferenciada. Elas são programadas para durarem no máximo 120 dias. Olha que informação interessante. Hoje, seus glóbulos vermelhos que estão aí no seu sangue, né, suas células no sangue, que é quase metade do seu sangue, daqui 4 meses, é isso? 30, 60, 90, 120 dias. 4 meses, não vai ter mais nenhuma dessas aí. Nenhuma. Tá? Você vai ter trocado todo o seu sangue. Todos os seus glóbulos vermelhos serão outros. Não serão daqui 4 meses os que estão aí hoje. Você vai trocá-los em 4 meses. Vai trocar de uma vez? Não. Você está trocando agora. Tem glóbulos vermelhos seus morrendo agora. E você trocando amanhã, depois da manhã, todo dia vai morrer glóbulos vermelhos e vão ser formados novos. E aqueles últimos que foram formados agora há pouco, daqui 4 meses também
vão ser destruídos, né? No máximo em 4 meses terão novas células. Elas são fagocitadas no baço. Olha aí, um dos objetivos de a gente ter esse órgão, né? O baço. Você vai destruir os seus glóbulos vermelhos lá, tá? Então, conforme eles vão envelhecendo, né? Então, para essas células, a vida é curta, são 4 meses, e novas células vão ser formadas na medula óssea, tá ok? Os reticulócitos. Tá? Por que eu falei que é importante conhecer essa célula? Elas são eritrócitos recém-formados, né? Então, quando você parte da célula-tronco e vai desenvolver na medula óssea o eritrócito, antes disso ela vai ser chamada de reticulócito, uma célula jovem, ela é imatura. 1%, talvez, dependendo de cada um e se essa pessoa treina, se não treina, como que está, pode variar de 0,5% a 2% a quantidade que você tem, né, de reticulócitos em relação aos seus glóbulos vermelhos. Então eu falei lá, 99% das suas células do sangue são eritrócitos. Dessas, 1% vão ser imaturas. Por quê? Porque você está o tempo todo renovando. Né? Eu estava falando agora há pouco, nesse momento seu organismo está perdendo hemácias, está formando outras. E você está com 1% das suas células jovens, que em breve, né, 2 a 3 dias, elas vão se tornar maduras. Então é rápido, de 2 a 3 dias, deixa de ser reticulócito, passa a ser hemácia. Tá? Então elas sofrem um período inicial de maturação dentro da medula óssea e são então liberadas no sangue, onde elas se diferenciam, né, para hemácias maduras, em 2 a 3 dias. Tá? Então elas ficam um tempinho dentro da medula óssea, elas são liberadas no sangue e em 2 a 3 dias vão se tornar hemácias. Então lá no sangue, lá 1% das suas células elas são reticulócitos. Elas são ligeiramente maiores que a hemácia e possuem massas densas de RNA e outras organelas que finalmente desaparecem. Então, quando elas estão produzindo a sua hemoglobina, né, suas quantidades imensas de hemoglobina, elas têm organelas, elas são maiores que as hemácias. Mas isso tudo some depois, tá? Quando ela se torna um eritrócito maduro com as suas hemoglobinas e assim segue a sua função e vive no máximo 4 meses. Agora um exemplo prático para que serve esse tipo de conhecimento aqui. Foi assim, pessoal, que eu ontem, né, vocês fazem a disciplina de treinamento esportivo, ontem eu falei do Lance Armstrong. Foi assim que pegaram o Lance Armstrong. Como assim? Porque o cara, ele injetava eritropoetina. Eritropoetina é um hormônio. Esse hormônio é produzido nos rins. E ele faz o quê? Produz glóbulos vermelhos. Ele faz isso aqui acontecer. Se você injetar eritropoetina, a sua medula óssea vai formar reticulócitos, vai formar hemácias. Na pessoa normal, né, que não usa hormônios, né, pessoa não hormonizada, ela vai ter 1% de glóbulos, né, de reticulócitos, né? 1% dos glóbulos vermelhos são reticulócitos. São células imaturas lá, jovens, 1%. Aí eu pergunto para vocês, se eu der uma injeção em alguém de uma eritropoetina, vocês acham que vai ter lá 1% desse tipo de célula no outro dia? Não vai, né, pessoal? O que vai acontecer? Você vai estimular uma produção gigantesca aí de novas células. Então, no outro dia, você está lá com quantos por cento? Muito mais que isso aqui. Você está lá com 3, 4, 5%, 10% de células jovens, reticulócitos no seu sangue. Isso é totalmente anormal. Como que pode uma pessoa estar lá com 10% de células jovens e imaturas no sangue? Como que ele produziu tanto de uma vez só?
e dali 2, 3 dias vão estar maduras. Você vai ter lá mais um monte de hemácias no sangue. Como que isso aconteceu? Então você faz o exame de sangue. Quando você faz o exame de sangue, você vai detectar eritropoetina? Alguém vai, mas todos nós temos eritropoetina. E ela não tem uma ação longa, a eritropoetina. Então, se o cara injetou lá e produziu e tal, é difícil pegar alguém que usa eritropoetina, né? Porque não vai ficar muito tempo com altas concentrações de eritropoetina. E nos esportes, pessoal, antigamente os testes antidoping eles aconteciam muito assim em competições, né? Hoje não. Hoje atletas profissionais, alto nível, né? Atletas de alto nível, eles são avaliados durante todo o período, né? O anual. Então o cara está em treinamento, está 3 meses antes da competição, bate lá o pessoal lá da federação e vai fazer um teste de sangue com o atleta, um teste de urina, né? Então, por isso que o Lance Armstrong, durante anos, achavam que ele usava essa substância, mas não conseguiam provar. É muito difícil você comprovar. Aí, de repente, você pega o cara num teste, num dia bem seguidinho de quando ele fez a injeção, e aí você pega lá o cara com 10%, sei lá, 5% de células jovens no organismo. Como que o cara formou uma quantidade imensa de glóbulos vermelhos jovens, imaturos, que ainda não se diferenciaram? Só com uma injeção dessa daí, né, que fez o cara desenvolver aquilo ali de um nível anormal dessa substância, né, dessa eritropoetina. Então eu vejo a importância do reticulócito, né? A gente consegue perceber que uma pessoa produziu uma quantidade gigante e mesmo assim os caras tentavam escapar. Não, mas é por causa do treino dele, por causa de não sei o quê, porque tem outros, a gente vai ver lá em treinamento esportivo, tem outras formas de você estimular a produção de glóbulos vermelhos, né? Por exemplo, você ficar numa câmara hipobárica, isso é, se você dormir num ambiente com baixa concentração de oxigênio ou na altitude, né? Isso faz você produzir mais glóbulos vermelhos. Mas não é nessa proporção, pessoal, né? Você dá uma injeção de eritropoetina, a mágica acontece. Você está falando de um hormônio, um sinalizador químico, ele vai lá e fala: construa, faça glóbulo vermelho, vai acontecer. Né? Os hormônios mandam no nosso corpo. Ele diz que é para fazer uma coisa, faz e acabou. Né? E agora eu vou falar do componente principal que tem dentro da hemácia, tá? Que está dentro do glóbulo vermelho, que é a hemoglobina. Então é assim, pessoal, falando aqui para vocês, olha, hemácia é a célula, hemoglobina é a proteína que está dentro da hemácia. Embora você tenha milhares e milhares de hemoglobinas dentro de uma hemácia, olha só o tamanho aqui da hemoglobina, essa estrutura toda aqui, ó, tem 2.952 carbonos numa hemoglobina, tá? Olha quantos hidrogênios tem, quantos oxigênios, nitrogênios, né? 4 enxofre aqui, né? E 4 ferros, tá? Então é uma proteína presente nos eritrócitos que possui a função de transportar o oxigênio aos tecidos. Tá? Então é para isso que ela está no glóbulo vermelho, para transportar o oxigênio, que é uma das grandes funções da hemácia. Né? Por isso que está lá a hemoglobina. E ela possui também a função de tamponar íons hidrogênios. Então, quando o metabolismo anaeróbio produz íons hidrogênios e baixa, né, o pH do organismo, fica um ambiente ácido, ela também tem a capacidade de tamponar. O tamponamento seria impedir essa ação do hidrogênio. Né? Você vai tamponá-lo, não vai deixar ele baixar lá, se tornar ácido aquilo ali. Claro, né, que uma quantidade enorme de íons hidrogênios você não vai conseguir tamponar tudo, né? Vai baixar, sem dúvida, o pH do organismo, mas tem essa função também, tá? A hemoglobina ela tampona íons hidrogênios.
A hemoglobina ela ocupa quase que 34% de concentração no citossol do eritrócito. Então, lá na célula, né, no glóbulo vermelho, 1/3 dela é hemoglobina, de certa forma. Né? Se você pegar assim, um glóbulo vermelho e dividir em 3 pedaços, você pode pintar um desses 3 pedaços. Essa é a quantidade de hemoglobina que você tem dentro de uma hemácia. E o átomo de ferro, tá? Hemoglobina, o hemo, né, grupo M, ele é formado por átomos de ferro também. E ele é o responsável por manter o oxigênio ligado à molécula. Tá? Então são 2 porções, a parte do grupo M e a parte da globina. Tá? Enfim, eu não coloquei aqui essa imagem, mas na parte M é onde tem essas 4 moléculas de ferro. Tá? Então a hemoglobina ela tem 4 moléculas de ferro. Eu quero que vocês guardem essa informação. Tá? Daqui, ó, de toda essa molécula aqui, não interessa o resto. Interessa saber que tem 4 moléculas de ferro. Por que eu preciso saber que uma hemoglobina tem 4 moléculas de ferro? Porque está aqui, ó, ele é responsável pela ligação do oxigênio. O oxigênio se liga no ferro. Quantos ferros você tem numa hemoglobina? 4. Quantos O2 você liga? 4. Então, cada hemoglobina vai se ligar a 4 moléculas de oxigênio. Cada eritrócito contém aproximadamente 250 milhões de moléculas de hemoglobina. Então, quando eu falei de milhares e milhares, não é nem milhares, é milhões. Né? O que são milhares? Quando a gente tem lá 1.000, 2.000, 100.000, milhares. Quando você tem 1.000 vezes, né, 1.000, você tem 1 milhão. Então, quando a gente fala de milhões, é um número muito poderoso. Né? São 250 milhões de moléculas de hemoglobina em uma hemácia. Cada molécula de hemoglobina é capaz de se ligar a 4 moléculas de oxigênio. Acabei de falar isso. Por quê? Porque a hemoglobina tem 4 ferros. Então, se liga a 4 moléculas de oxigênio. Cada oxigênio se liga no ferro. Logo, cada eritrócito, tá, ou hemácia, né, pode se ligar a 1 bilhão de moléculas de oxigênio. Olha só, 250 milhões vezes 4. 250 milhões mais 250 milhões são 500 milhões, mais 250 milhões, 750 milhões, mais 250 milhões, 1 bilhão. Tá? Então, são 1 bilhão de oxigênios ligados em uma célula. Ok, pessoal? Eu estou falando de uma célula, de uma hemácia. Eu estou falando de 1 bilhão de oxigênios ligados ali. Uma célula. Aí eu pergunto, qual que é a diferença de hemácia para hemoglobina? Pessoal, a diferença é tão gritante, tão gigante, que uma hemácia tem 250 milhões de hemoglobinas dentro. Tá? E você transporta em cada uma 4 oxigênios que você vai transportar, então 1 bilhão de oxigênios. Ok? O sangue, ele possui uma capacidade de transporte de 20 ml, né, de oxigênios por cada 100 ml. Tá? Então veja, em cada 100 mililitros de sangue, 100 ml, né? Um copo tem uns 300 ml, um copo de água aí. Então, 100 ml de sangue vai conseguir transportar aí em torno de 20 mililitros de oxigênio. Tá? A gente consegue transportar, isso é só para ter uma ideia da coisa, né?